Falar um pouco sobre Uíge, né, onde vocês vão. Uíge, ela é uma província mais a norte de Angola. Província mais a norte de Angola. Tem lá como escreve, acho que tem esse. Tá, Uíge é. Uíge é do jeito que fala, o acentinho. Uíge. Então, é uma província mais a norte de Angola e a capital da província é a cidade do Uíge. E ela tem 16 municípios, né? Que são vários municípios que eu não vou citar. Lá tem, na apostila que eu dei para vocês. E é um povo que sobrevive à base da agricultura, pastoreio e tal. Então tem muito... Tem muito produto do campo, muitos produtos agrícolas, frutas, tal, essas questões de hortaliças, legumes, então não é problema para lá, porque é um pessoal que vive muito à base de frutos do campo. Através dos solos, os solos lá são legais, favorecem e produz muito café. Houve um tempo que ela foi chamada de as terras do grão vermelho, por causa do café, porque é a província que mais produz café em Angola. Quando os portugueses ainda colonizavam, era a província que mais exportava café para Portugal e para várias partes do mundo, mas isso hoje em dia deixou por causa da guerra que existia. Então lá tem muito café, muito mesmo. Para quem toma café, eu não sei como é que o pessoal fala que café é muito fraco, sei lá. Eu não sou muito... Eu vi 2 ou 3 brasileiros se queixando disso. O café de lixo é fraco. Ou é o jeito que se faz. Então, eu não sou muito chegado a café. Eu também não tomo café, então... E a produção lá é mais familiar ou é com indústrias? Agora é mais familiar. Mas tem, a gente vai ser levado lá. Tem. Onde eles olham, o cheiro é maravilhoso. O pastor levou a gente lá. E a família toda, o homem e a mulher, todos eles plantam, colhem, como é que é? Ou é só uma mulher, ou então só o homem? Na cidade, falando do Uíge assim, a cidade, a capital, ela é um pouquinho mais desenvolvida que os outros municípios. Tem a vida industrial lá, pessoas trabalham como funcionários públicos, supermercados, bancos. Então o ambiente é mais desenvolvido. Agora, em outros municípios mais afastados da cidade, é que todo o pessoal da família, os meus avós moram nessa província, todo o pessoal, pai, mãe, filho, todo mundo planta, faz colheita, tal, trabalha na base da agricultura. Tem essa questão de que a mulher deve tomar conta de casa, tal. É uma questão, eu posso falar de cultura, faz parte da cultura africana. Mulher toma conta de casa. E homem vai trabalhar, sei lá, fazer alguma coisa. Ou é sempre assim? Você deve sempre cuidar de casa? Não, trabalham. Elas trabalham. Agora, antigamente, não tinha essa oportunidade de trabalhar por causa da guerra. A única província que foi isenta disso é a capital. Então as pessoas que moram na capital, têm sempre essa liberdade. E um dado interessante que eu vi a semana passada, uma pesquisa que notou que Angola é o único país a nível do mundo que tem mais mulheres trabalhando na função pública. Então tem muitas mulheres trabalhando lá em cargos assim de renome, ministra, sei lá, ministra do que? Então tem muita mulher trabalhando na função pública. Até assim, mesmo como é que chamaria? Prefeito aqui pra gente? Administradoras. Tem muita mulher trabalhando. É o único país do mundo com mais mulheres trabalhando em cargos de renome. Assim. Então, é uma pesquisa que eu vi a semana passada. Isso é interessante. Do nada cresceu assim. E agora há essa espécie de valorização ao trabalho da mulher, que antigamente não existia. E também por conta da guerra, as mulheres não tinham nada para fazer. Então, elas tinham que simplesmente cultivar. O clima da província do Uíge é um clima tropical, assim, tropical
úmido e às vezes tem muita variação. Não é um clima muito estável. Às vezes chove, tem muita tendência de chover. Mas nos meados de julho, aquela começa maio para agosto, faz frio. No Igense, onde vocês vão ficar na cidade, não faz muito frio, mas faz. Só pra gente ter uma ideia, assim, Temperatura, que acha de temperatura. Quanto? 15 graus, 12 graus? Eu acho que 15, Frio. 15, 16. No Ijo, acho que faz isso. Agora, tem uma outra cidadezinha perto aí no Negage. No Negage, que neva. Lá faz muito frio e neva. Tem tempos que você não consegue olhar, não consegue enxergar a pessoa que está a 100 metros à frente de você. A neblina. Por causa da Talvez a neblina. gente tenha a oportunidade de ir lá. Então, Tem um pastor que sempre quis me levar lá, eu vou dizer pra ele, leva-me. Ah, então a gente já tá se preparando com o clima lá de origem, né? Que ar-condicionado Santa Isabel. Então, faz assim, no época de frio, essa questão de inverno faz um pouquinho de frio que na capital, tipo em Luanda, não faz. Luanda faz muito calor, que nem aqui no Rio, é um calor absurdo também. A gente fala que é a amostra grátis do inverno também. Então eu acho que é mais ou menos isso. E deixa eu ver mais alguma coisa aqui. E tem a questão do aspecto linguístico que a gente colocou aí. A Josiana fez uma lista de questões e eu acrescentei algumas coisas e corrigi o significado de algumas coisas que estavam aí que não eram bem assim. Esse já me deram sim. Então, foi a junta que me deu. Então é interessante vocês darem uma olhada nessa lista e ver algumas palavras que de repente vocês vão esperar ouvir do pessoal e palavras que vocês não podem falar no meio do pessoal lá. Tipo, questões para meninas, tarraxa, isso aqui. Pode sair muito na boca de alguém. Essa palavra? Tá aí. Qual Não. é a palavra? Tarraxa. Não vou nada de tarraxa, brinco, sabe? Os problemas que começaram a acontecer foi que assim, as pessoas começaram a identificar que tinham coisas erradas. Essa tarraxa aconteceu comigo, então posso contar porque foi eu mesmo que passei por isso. Estava na casa da missionária Thalita. Tá a mesma coisa que você viu pra mim na internet. Eu uso, porque ele corrigiu, primeiro ele corrigiu, depois eu perdi, eu subi na escada, eu passei a mão assim para tirar o suor do rosto e saiu aquilo que fica assim, que a gente chama de tarraxa, meio igual mental. É aquilo que fica assim. Que fica atrás da orelha para prender o brilho. Saiu. Eu desci desesperada, Thalita, agora como é que eu vou achar a tarraxa do meu brinco? O marido dela saiu da sala, se escondeu no quarto. Mas eu não percebi na hora. Na hora eu não percebi. Aí, eu vi ele saindo, mas ele depois não voltou e pelas tantas ela me chamou e falou, Luciana, eu nunca mais pronuncia isso. Aí eu não entendi, eu falei, mas por que, Thalita? Ela, Luciana, você não viu o milagre saiu daqui e disse, olha, Thalita, fala pra sua amiga, pra ela não falar isso. Aí ela veio me corrigir, porque tem uma conotação com o sexo. E aí tem uma dança sensual chamada tarraxinha. E a tarraxa é o movimento da tarraxinha, entendeu? Tudo aqui. Então tem essas questões que nem você vai falar pra alguém. Coloca. Ou seja, é a dança do acasalamento. Por aí. Aí você chega aí e falar pra alguém. Coloca a tarraxa do meu brinco. Coloca a tarraxa, então não vai dar certo. Mas a pessoa Tipo, também, coloca esse copo lá na pia. O pessoal vai sair todo enojado de lá, porque pia é vaso sanitário. Entendeu? E como é que é pia lá? Louça. Pia é lava-louça. Não precisa gravar sem. Não, é ao contrário. É a lava-louça. Então, onde você coloca para lavar a louça. Então tem essas questões, tipo, são muito interessantes. E não fale besteira. não fale. Eu já estou incorporando no vocabulário essas palavras aí. Eu vejo Quando muito.
o paulista fala muito putz, eu não sei se é que falam. Não. Então, Aqui era caramba, né? Caramba. Caraca. caramba e caramba também é uma boa expressão para você usar no meio do pessoal. Tipo, eu coloquei aqui putz, os paulistas falam muito assim. Pra gente, palavrão tem conotação de prostituição, tem a ver assim, tipo, como se você estivesse chamando alguém de prostituta. Qual palavra? Putz. Então, Tem gente que tem essa mania. tem a ver. E uma outra coisa que eu queria destacar para vocês é sobre o Ija. Josiana foi lá e queria falar para vocês que isso faz parte da cultura do Ija, porque ela fazia parte do reino do Congo. Então ela é uma cultura muito mística também. Tem muita questão mística, mas agora com o desenvolvimento então tem algumas questões que estão sendo ultrapassadas assim. Tipo, se você vai lá falar, é que eu gosto de gato e tal. Você gosta de gato? Porque gato pra gente é um animal místico, que tem a ver com feitiçaria e tal. Então, vão achar que você mexe com essas coisas. E quando vocês chegarem lá, vocês vão observar, tem pessoas que andam com várias fitas amarradas, principalmente vocês que vão trabalhar com as mulheres. Porque lá cresce ainda na cura através das divindades da natureza. Das plantas, dos sucos das ervas, dos sumos das ervas. Então lá não pode falar que você cria gato, nem nada, né? Evite falar essas coisas. Não são palavras, né? Você não vai encontrar gato. Né? Quais são os animais domésticos mais comuns lá? Você vai observar que você vai ver. Eu vi cachorro, acho que mais eu vi cachorro e macaco. Macaco é um animal doméstico. Apesar de também ter carne de se comer. As né? galinhas. Galinha, isso. Galinha também é galinha? É galinha. Galinha. Tem galinha, tem Os porco, nomes né? dos animais continuam sendo os mesmos? Os nomes continuam sendo os mesmos. Em um país que eu fui, na Bolívia, já é diferente. É polho, né? Lá é igual. Porco é pancho. Na época que Bolívia fala espanhol, né? Mas a gente como é português, os nomes dos animais são os mesmos. Dificuldade da adaptação foi. Então são esses aspectos. E o pessoal do IS, como não só o pessoal da Angola, é um pessoal muito alegre, receptivo, principalmente para pessoal de expressão portuguesa. É um povo bué fixe. É muito exagero. Por favor, explica primeiro o que é boé, depois o que é fish. E até Não, hoje isso eu aqui não consigo falar boé fish. Eu falo boé. Não é boé, é boé. Você falou comigo no telefone. Bué Bué fish. Eu falei pra ela. Bué. Eu falei pra Bué. ela que é um bote. Aí ela. Ele não sabe não porque ele não sabe. Ele não sabe falar que come. Eu sei que não gosta então de falar. Aí eu falei pra ele. Aí eu falei pra ela, que é bote? Eu falei, agora você dizer pra mim, que é bote pequeno. Aí ela ficou assim, eu falei, tem que aprender a falar, porque eles vão dizer que não pode. Bué fish é gíria. Bué é muito. Fish é bom. Eu falei, é muito bom, né? Então tem muita boa de Só letra isso. Hã? Só letra. B-U-E. Bué, com acento. Nota Bué. alumínio. Fish é como se... Peixe em inglês. F-I-X-E. Ah, isso não é não. É magia, né? O que significa? Muito, bom. Fala, você é bué fish, então você é muito... Bué. B-U-E. Bué. Mas só que fala rápido. Eu demorei muito pra você pronunciar. Eu falava Bué. Bué Mas é fish. boi. Eu falava bué, eles falam bué. Eles falam né? Ah, então o som do U é como O, né? Bué. Bué fish. Se escreve bué. Aí você pronuncia rápido. Bué. Bué Aí fish. significa bom. Muito bom. Vamos tentar uma coisa que eles falam muito. Como é que é? Você tá falando, aí você de repente falou alguma coisa demais, tipo, contou alguma coisa que já não era pra estar falando, aquilo, já tá faltando com... Passou do limite. Passou do limite, aí eles falam assim, já está falando com ele. Entendeu, Gil? Já falou demais. É mais ou menos isso, a conotação vai... Eu tenho uma Como é que é bom dia? Tá bom aí? Bom dia. Isso e que bom, que bota. Que bom. Que bom. Porque eu falo ó, e lá eles não falam muito ó fechado, eles falam
Cambó. Eu falo que é ambu. Eu falo muito que é ambu. Eu falo bem. Mas é que é ambu. Eles vão falar isso. Eles vão falar que os pastores gostam de ficar trocando letras com o povo para fazer vocês aprenderem. Uma palavra que vocês, eu acho que provavelmente vocês vão ouvir muito para o pessoal brincando lá na igreja e tal, e pode ser também pastor, eu não sei se tem a mesma conotação com os paulistas, que é gozar. Ele vai falar, você tá gozar comigo? Você tá brincar comigo? Entende? Tem em alguns lugares não, tem um significado lá em São Paulo, nossa. Só. Então, mas Tem dois lados, né? mas por isso que mudaram alguns hinos do nosso cantor. Então, E no Brasil tem duplo sentido, né? Mas aí tá errado. é assim. E Tá errado a por questão lado. das crianças. As crianças também, mesmo fala como pequenininha, chama as crianças. o dialeto deles, eles também falam português, porque a gente também tem essa... As crianças falam dialeto e falam português, porque português é a língua oficial e ela é ensinada na escola, você só aprende português. Mas especificamente no Iji, onde vocês vão, o Kikongo é uma língua materna, então ela já nasce falando Kikongo. No ventre da mãe ela já se comunica em Kikongo. E no culto, você às vezes vai no culto na igreja, eles vão pregar em Kikongo e vai ter uma irmã para interpretar. Vão ler o texto bíblico em Kikongo e depois alguém vai interpretar. Então a gente vai ouvir muitas coisas. Exame, Deus, vocês vão ouvir isso, Jesus, vocês vão ouvir Lingala também, vão ouvir bastante, porque aí não vou falar língua porque é mais complicado. Eu perguntei porque quando a gente Lingala é mais complicado. vai às aldeias indígenas, a gente faz o trabalho com as crianças, então os pequenininhos só entendem com o intérprete, como a Josi falou. Com o intérprete. Os maiores já falam o português, porque é a mesma coisa, o português lá predomina com a língua deles, sendo que os pequenininhos não entendem português, só porque eles predominam com o idioma deles. Então eles querem preservar a língua, né? Mas no Iji os pequenos falam português, assim, falam sempre, oi, tudo fixe? Oi, tô fixe. Então elas Uma coisa que me chocou muito, assim, no início de 2009, quando eu fui à igreja do Pastor João, é o jeito que os irmãos tratavam as crianças, nos mulheres também. Chamavam as crianças de puto. E eu ficava muito irritada com aquilo. Eu falava assim, meu Deus, estão destratando as crianças. E eu achava, sério, teve uma hora que eu cheguei e falei assim pra senhora que estava comigo, por que fazem isso com as crianças? Aí ela ficou me olhando assim, tipo, ela não entendeu nada, né? E daí passou, até que eu fui nos mulembros. Quando eu comecei a frequentar os mulembros, eu começava para as crianças assim, crianças, vamos para a fila, porque agora está na hora do lanche. Aí todo mundo levantava, mas ficava olhando para mim como se eu tivesse falado inglês. Eu disse, eles não estão me entendendo. Aí um dos missionários lá do Odebrecht, acho que o Fabiano, chegou a conhecer o Fabiano? Não conhecia. O Fabiano chegou para mim e falou assim, esquece o que você está falando, para eles não vão entender nada do que você está falando. Aí eu disse, por quê? Porque é de um outro jeito. Aí ele chamou um moço, que também é angolano, e o moço foi e falou com eles assim, chamou rápido, putos na bicha, agora, na bicha, assim, fazendo assim com a mão. Porque é uma coisa que as crianças entendem, um gesto. Como todas as crianças enfileiradas, para um certo tumulto, mas todo mundo na fila tomando lanche. Não, eu estou falando errado mesmo. Fila para criança, não é muito comum. Aqueles que já estão habituados a ouvir o português do Brasil, a conviver, já sabem. Mas as crianças que estão lá nos mulheres, isso não é comum para elas, fila. É bicha. Então, vai na bicha, vai na bicha, vai na bicha. É na fila. As crianças, elas aprendem o português do bairro. Normalmente cheio de gírias, assim. É tipo que nem eu vendo, tem alguns lá, tipo, algumas pessoas que sei lá do fundão da Bahia, lá em São Paulo. Eu me mato de rir vendo os caras falarem. Não, mas é sério. Não fala misturada. Nossa, falou mistura. Então é a mesma coisa. As crianças, elas não aprendem o português do dicionário. Com alguém que já estuda, é mais fácil você se comunicar com ela porque ela sabe o significado de determinadas palavras.
Agora as crianças, elas aprendem a gíria, português da rua, do bairro. Tem lugares que, se você vai pra lá, você não vai entender absolutamente nada. Você não entende nada mesmo. E eu não estou sabendo nada. Aí eu fico observando, até porque eu quero aprender, porque eu quero ter facilidade de falar com elas. Então, Deus não é Deus, como é? Zambi, né? Zambi, com N, Z. Aí eu tive que pedir o pastor para escrever para mim, para eu poder orar e falar. Pelo menos na hora da oração, é o N. E não, Z. Zambi. É só que a gente falaria aqui Zambi, mas eles têm um N antes do Z. Fala Zambi, ele já não entendeu. É isso. Aí eu comecei a pegar essas facilidades para eu poder pregar. Zambi não está. Com M, Zambi, com M. N na frente. E no meio? Zambi. Aí, Zambi. a regra é a mesma. E Zambi. Zambi não, Zambi. Zambi. Você falar Zambi, pode falar Zambi, eles já vão entender Zambi. Zambi é Deus, tipo Jesus e Yesu. Isso. Então tem uma pergunta. Geralmente missionário, quando vem na igreja, eles falam que é comum tratar a criança como se fosse o resto de lá. Come se sobrar comida e tal. Como é que é essa questão lá? Até pra se a gente chegar lá não ficar meio sentido bem com a situação. É uma questão cultural, né? Come se sobrar o resto, eu acho que não é bem assim. Mas tem uma questão. Então, tem uma cultura muito séria na província do Is, principalmente, que visita deve comer primeiro até ficar satisfeita. Isso só acontece quando não tem visita em casa. Visita deve comer primeiro e ficar satisfeita. Tá satisfeita? Beleza, o que sobrar, a gente come. Independentemente se for criança, até com as crianças. Come primeiro o visita. Normalmente a gente pega as criancinhas, né? Bota tudo assim, no cantinho, bota come primeiro visita. A questão da alimentação. Que aqui no Brasil se costuma de fazer o quê? Botar primeiro as crianças para comer, né? Não, lá não. Da alimentação. Lá tá falar, tipo, as crianças, tem missionário que fala que as crianças comem o resto. Tô explicando? Em Moçambique. Não é Esse que eu ia falar. É um lugar diferente. Em Moçambique eu estive lá e assim, não é só criança. Que sobrou na vasilha, porque em Angola eu não comi nenhuma vez na vasilha com o pessoal, não sei nem isso. E aí tem lugares assim que a gente compartilha no mesmo prato, no mesmo vasilha. Mas não é por falta de talher não, porque tinha talher, é porque já é o hábito. Costume. Então a gente comeu com as mãos. Assim. Isso, com as mãos. Em Luanda nunca me deram comida nas mãos, sempre foi. Agora em Moçambique, quando a gente chegava numa casa, você via assim, geralmente sentado no chão, e a gente comia primeiro, todo mundo comia. E quando o resto que sobrava da mesa vinha a esposa e as crianças. Mas aí, como ele falou, é uma questão cultural, não é? Isso tem essa ideia do menosprezo, mas é do não entendimento, aquilo que eu falei no dia que eu fui na igreja. Algumas vezes a gente explica como que deve ser feito. Por exemplo, olha, Bíblia. A grande crise em Angola vai dar Bíblia para a criança. A Bíblia é muito importante. Os adultos não têm, é caro. Por que vocês vão dar Bíblia para a criança? A criança não valoriza a Bíblia. Aí a gente explicou que, olha, se você quer ter um bom crente, se você quer ter uma criança que conheça Jesus, se relacione, ela tem que ter a Bíblia. Aí, agora já entendi. Então, algumas igrejas já aceitam bem que a gente entrega a Bíblia na mão das crianças. Porque já entenderam, já identificaram que aquilo é real. Mas já aconteceu no caso em que eu vi pessoas maltratadas. O bater é um negócio muito doido em Angola. Os adultos batem nas crianças. Eu tenho umas crises com Camba sobre isso. Mas isso... Eu professor da escola. Mas isso é da gente. Já discutiu isso. Mas eu não... A única coisa que Angola que me chateia é saber que as crianças apanham na escola e que qualquer adulto pode dar uma chapada numa criança. O professor que você fala. O professor, às vezes o professor da classe de EBD e às vezes gente que encontrou a criança na rua. Do nada, sem motivo, Luciano, ou com motivo. Porque a criança está fazendo bagunça. Não, mas está errado. Porque criança não pode apanhar. Isso é o meu problema. E
as mães falam pra gente, eu sei porque eu era na escola da escola Vitória. Suponhamos, o que fazer? A gente está lá e assim, nada. Quando eu tenho oportunidade, eu falei isso no plano, quando eu tenho oportunidade de sentar os líderes numa reunião para dar testemunho, isso é uma coisa minha, eu falo que é errado, eu mostro na Bíblia. Quem pode corrigir os filhos é o pai e a mãe. O professor não pode, o líder não pode, ninguém pode botar a mão numa criança. Ah, mas isso é... Eu vejo os líderes assim, ó, gente irmã diretora de escola, sabe, professores, elas vão se encolhendo na cadeira. Depois elas me chamam para conversar e dizem, ah, mas não tá porque a mãe manda, a mãe chega lá e diz, corrige o menino. Mas é lá. Aqui no Brasil tem homem que espanca a esposa? Tem, mas em Angola é muito grande. Então, entendeu? Em Angola, já ouvi irmãs dizerem que se ele não me bater é porque ele não gosta de mim. Então tá errado. Tá errado. Então é uma cultura. Aqui no Brasil, isso não é cultura. aqui no Brasil a mulher teria um outro nome, né? Dois malandros. Mas isso não é cultura. Então, tirando assim, abrindo parênteses, isso não é cultura. Isso é coisas que foram acontecendo ao longo dos anos e as pessoas foram permitindo. Assim como coisas que acontecem aqui no Brasil, ao longo do tempo foi se permitindo que o Colombo chegar aqui e achar o público. Entendeu? Se levasse Maria da Penha pra lá, a cadeia tá cheia. Já existe muitos movimentos. Eles corrigem, põem na cadeia. Não é que não tenha lei. O problema é que, em alguns casos, eu que oro com as mulheres, que lido com as mulheres, percebo que elas são abusadas demais. Existe isso. Então, e a criança, mulher e criança são sempre os que mais sofrem e são abusados durante o período de guerra e durante qualquer período. Então, nessa hora, eu falando sobre o que as crianças merecem, como elas devem ser tratadas, eu posso não ser aceita, mas eu estou falando que eu considero que é real, que é a base bíblica para aquilo, que eu não vou permitir que mude, porque aquilo é a minha visão. Então, assim, vocês vão ver, fiquem na de vocês, talvez nem se comente, mas se alguém vier perguntar para vocês dão a posição de vocês. Não. Eu expliquei já, até o pessoal do FIA já foi lá também fazer uma palestra grande. Não se toca, não se bate em criança. Criança é a responsabilidade do pai e da mãe. Em Angola, o pai e a mãe ainda pode corrigir, né? Aqui no Brasil, nem isso mais. Se você fizer isso, a lei, te põe na cadeia. Já tem conselho tutelar. Então, cada um tem o seu problema, de um lado e do outro. Mas é importante deixar bem claro isso. Talvez a mente assim, da pessoa não perceba, mas o campo você já viu a escola dominical aqui já, né? As crianças são totalmente bagunceiras, não é? Mas a gente é muito regrado. Eu sei. Isso é exagero. Eu fui, eles são tão quietos que dá medo. Você chega na escola, senhora professora, permissão para não sei o que, bom dia, permissão para sentar. Olha, é um misto, parece mais um grupo. É a turma do meu sonho. É por isso. Aí quando eu vejo essa turma do meu sonho, que eu sei que fizeram alguma coisa, eu fiquei, cara, não, essas crianças são boas tipo demais. Um vídeo que vocês mostraram lá em Queimadas, das crianças, são tutores muçulmanos que castigam as crianças. Não é isso. Não, aquilo é Burkina Faso. Isso. Não mistura porque um é o país. Tá, mas não chega a ser aquilo, não chega, não. Não estamos falando de espancamento. Aquele garoto não, mas assim, o comportamento das crianças, elas apanhavam gatinhas como cordeirinho. Aquele vídeo do Alcorão, garoto. Elas apanhando de chicote Burkina Faso, Casa da Esperança. Fica assim. Quietinho. Não chora, não fala nada. Agora em Angola não. Em Angola não é maldade. Eu posso que é a turma do sonho, porque aqui no Brasil não é uma discussão. É o tipo assim, o pai chegou e deixou na mão do professor. E aí fala pro professor, pode corrigir. Aí o professor vai, aproveita. Né, o professor não aproveita, não faz nada sem consentimento dos pais. Porque já tiveram professores que tiveram problemas com os pais. Não é assim exagerado, entende? Não é. Mas a questão da educação em Angola é que o filho deve obedecer ao pai. Menor deve obedecer o adulto. Não é tipo, é muito diferente daqui no Brasil. Cara, é muito menor seu, mas quando você vai para repreender ele quer se exaltar com você, já vai respondendo palavras com palavras, vai contracenando. Em Angola, isso não é da gente. O adulto tá a falar, você cara, você simplesmente olha. Então é questão de respeito. Tem que ir confrontando, né?
Mas isso é questão cultural, eu acho. Isso vai existir sempre um choque cultural sobre isso entre o Brasil e Angola. Por isso é bom essa reunião acontecer. Por quê? Pra gente afinar essas coisas. Né? Porque depois não vai fazer o que uma amiga missionária fez. Não, porque ó, tem criança. Não é verdade. Né, Josi? Nós vamos lidar com mulheres, com crianças. Então nós temos que conhecer principalmente os jovens, esses grupos. Por quê? Porque é totalmente diferente daqui do Brasil, ou de outro país, outro, né? Peraí, desculpa, Uma coisa, hoje em dia, Soltou aqui você já pode ver vai para algumas casas, às vezes não vai ser necessário o pai falar para a criança, entendeu? Só um gesto que o pai fala, a criança já sabe se controlar, se ela tá fazendo algo certo ou errado. Minha avó só olhava pra mim, eu já tremia todo. Minha mãe. Minha avó nem falava, só olhava. Os adultos chegavam, as crianças tinham que se retirar. Se não se retirasse, o olhar do pai já dizia: vocês estão fazendo o que aqui no meio de adultos? E assim, Sair, hoje aqui não acontece mais, né? Pelo tempo, Errado, vocês vão perceber assim, que existem jovens que vão servir né, lá na Escola da Paz, nas casas. Sempre o jovem, o menor, é que vai procurar fazer as coisas. Que a gente talvez aqui não tenha essa noção. Então, muitas vezes eu tirei coisas, objetos, fui fazer coisas que os jovens queriam fazer para mim, porque eu achava estranho, errado. Depois eu fui entendendo que isso é um jeito dele me dizer: olha, eu estou aqui, é isso, eu sou obediente. Então, no caso lá, os jovens, eles tentam o assim, trabalho, né? Eles trabalham, eles se envolvem. Por exemplo, ele é considerado por algumas pessoas um jovem extremamente educado. Já muitas pessoas já vieram falar: Câmbio é muito educado, Luciana. Angolana, até aquela senhora Maria, Luciana, a mãe do André, aqui o André, ela veio e falou pra mim: aquele moço é muito bem educado. Eu disse: por quê? Porque eu ofereci almoço, ofereci uma série de coisas e ele não quis. Eu falei: é um jeito, né, dela perceber que ele teve uma educação, que ele é uma família, que teve. É um jeito dele se identificar, Nessa questão tipo de educação e respeito ao adulto, a cultura angolana, ela é um pouco parecida com a cultura ocidental, a oriental. Que a gente vê o adulto tipo como se fosse, sei lá, como uma biblioteca viva, uma grande responsabilidade, entende? É tipo, tem dois menores e o adulto carregando a bolsa. Isso é extremamente ridículo. Assim, tipo, a Josiana vai lá em Angola, ela tá trazendo todas as bolsas e eu tô olhando para ela. É extremamente ridículo. Então, eu tenho que pegar as bolsas delas. Então Eu fiz hoje, quando eu peguei a bolsa dela. No outro carro, no ônibus, eu fico falando já. Você tem lugar, se você tiver lugar, então a gente tá legal. Eu falo isso pra vocês aqui, aí. grávidas, eu vi muitos tá esses dias, algo que postaram. Grávidas dentro do ônibus e velhinhos causa sono. Eu já vi que postou. Eu curti. É automático. Aí tá um velhinho, uma grávida no ônibus. Você pode prestar atenção, tá todo mundo acordado conversando. Entrou uma grávida, aí vem a unção do sono. Ministério da Saúde é diverso. Causa sono. Então quer dormir enquanto essa Eu acho que às vezes as pessoas metem, porque eu não posso ver uma grávida